Vamos começar então, gente, a nossa aula falando sobre o que eu estou chamando de ego, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes é difícil a gente admitir que nós temos um ego ferido, porque o que se fala aí na internet sobre ego é algo muito negativo. Fica parecendo assim que quem tem um ego, fica parecendo uma coisa de arrogância, de vaidade, né? E aí, muitas vezes a gente até percebe que nós estamos com o nosso ego ferido, mas a gente se julga como se isso fosse uma coisa muito negativa, ou como se você precisasse ser maior do que isso, melhor do que isso, e como se você não pudesse sentir toda a dor que é aquela experiência, tá certo? Então aqui, nessa aula, nós vamos ter uma visão diferente pro que é o ego, tá? Aqui eu não tô falando do que geralmente as pessoas falam, dessa arrogância, dessa coisa de superioridade, não tô falando disso, tá bom? O que eu tô chamando de ego, gente? Eu tô chamando de ego a sua individualidade, a sua essência enquanto pessoa, aquilo que você tem de mais sagrado, aquilo que faz você, você. Isso é o conceito de ego que nós vamos tomar para essa aula, tá certo? Então, ego seria então a representação de quem você é, seria o seu eu aí interior, seria o que nós vamos chamar aqui do ego e vamos falar desse ego ferido. A gente poderia até chamar de um eu ferido, né, no lugar de um ego, já que as pessoas falam tão mal da questão do ego. Mas então eu quero que vocês entendam isso. Nós não estamos falando de arrogância, não estamos falando de vaidade, estamos falando do seu eu, tá? E o que seria então o ego ferido ou um eu ferido, gente? Seria situações, principalmente no amor, né? Seria você viver situações com uma pessoa que você ama e ser profundamente magoada, machucada, ferida, né? De alguma forma. E essa ferida ela é tão grande, né? Que ela provoca uma dor tão imensa que muitas vezes isso te paralisa em outras áreas da sua vida, te paralisa nas outras relações, te impede de reconstruir uma nova vida, porque o tamanho da ferida, né? Muitas vezes a dor é tão grande, tão profunda que você não consegue seguir diante daquilo que aconteceu com você, tá certo? Dói muito. Quando alguém fere o seu eu, gente, é como se alguém ferisse, retirasse de você a sua dignidade, sabe? Como é que surge, então, essa ferida, né, no nosso ego, né, nesse eu ferido? Surge muito quando alguém que você ama, que você depositou os seus sonhos, que você depositou expectativas positivas, que você confiou, quando essa pessoa ela é muito sacana com você, tá certo? Então a pessoa ela te sacaneou demais, né? Então é uma pessoa, algumas formas, né, de alguém ser sacana com a gente. Essa pessoa ela mentiu enquanto você confiava nela quase que cegamente. Essa pessoa ela te enganou, né? Então ela falou que era de um jeito e era de outro, que não deixa de ser uma mentira. É uma pessoa que te machucou intencionalmente, então ela sabia que isso ia te ferir, ainda assim ela fez, tá certo? Isso é uma senhora sacanagem, né? Uma pessoa, gente, que te traiu, né? Que você novamente entregou seu coração, entregou sua vida, construiu de tudo de melhor com ela e essa pessoa te trai. Uma pessoa, gente, que te humilha é uma pessoa sacana também, tá? Uma pessoa que tenta te diminuir, retirar o seu valor. Então, tem várias situações em que o outro pode ser profundamente sacana com você. Mas o ego ferido, gente, ele surge principalmente quando você sente que o outro foi um filho da mãe com você. Que ele foi terrível e que não era justo que você tivesse passado por aquilo diante de toda a dedicação que você teve naquele relacionamento, diante de toda a entrega que você teve naquele relacionamento. É daí que surge o ego ferido, tá certo? É daí que surge essa coisa doída, né? Muito doída. Mas aí, gente, das várias formas, né, das pessoas serem sacanas com a gente, eu quero falar de duas em especial, que são duas que eu percebo que talvez sejam as mais doloridas dentro da questão do ego ferido, tá certo? São duas feridas que a gente passa quando a gente é sacaneado por alguém que a gente ama, que é a ferida de humilhação e a ferida de injustiça. E geralmente são as duas juntas que fazem a gente ficar assim
conectada ainda nessa história, sem conseguir seguir em frente, porque tá doendo demais, tá certo? Então, ego ferido tá muito ligado a situações onde você se sentiu muito humilhada, ou em situações onde você sentiu que foi uma senhora injustiça o que fizeram com você. E isso provoca um mal-estar terrível, tá? Vamos começar falando de humilhação. Se vocês tiverem dúvida, gente, vão deixando aí pra mim que eu vou voltar e responder todas elas, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar de humilhação. Gente, o que é humilhação? Né? O que é ser humilhado? E é uma das experiências mais horríveis que a gente pode ter num relacionamento, tá? Ser humilhado, gente, é você ser rebaixado. É você ser diminuído no seu valor, na sua competência, nas suas habilidades. É quando o outro, ele tenta fazer você se sentir, ou ele consegue, na verdade, fazer você se sentir pequeno, né? De várias formas diferentes, ele vai conseguir fazer você se sentir pequeno. A humilhação também vem quando o outro te ridiculariza, quando ele debocha de você, das suas experiências, das suas vivências, né? Como se quem você fosse não fosse importante. Isso também é caracterizado como humilhação. Quando ele te coloca em situações que são degradantes de alguma forma, né? Isso tudo, gente, são situações humilhantes. Outra coisa que também é muito humilhante, exposição pública, tá? Tudo que provoca vergonha em nós, gente, principalmente coisas que são públicas, que a pessoa coloca na internet ou ela faz no meio de um restaurante, alguma coisa nesse sentido, que as pessoas estão vendo no meio da festa da família, né? E você morre de vergonha, isso é humilhante, muito humilhante, tá certo? E é muito difícil lidar com essa situação, principalmente se você não tem ainda habilidade para se defender. Então, às vezes você fica paralisado naquilo, né? E a humilhação, gente, a ferida da humilhação, a experiência de ser humilhado é uma das principais, né, nos relacionamentos que são abusivos. Todo relacionamento abusivo, ou todo relacionamento abusivo é caracterizado como uma experiência de humilhação, do outro tentando te diminuir de alguma forma, tá certo? E aí, tem várias formas que o outro tenta de te diminuir, em várias áreas diferentes. Dependendo do quanto foi ruim essa relação, o quanto é abusiva essa relação, talvez ele tenha feito isso em todas as áreas. E isso acaba com a nossa autoestima, acaba com a nossa autoimagem, com a nossa autoconfiança, sabe? Humilhação é uma coisa extremamente tóxica no relacionamento. Não existe espaço para um relacionamento saudável com situações de humilhação, gente, isso não existe. Mas vou dar aqui algumas áreas onde geralmente a gente se sente mais humilhado, tá certo? Quando você está numa relação de intimidade, quando você ama alguém, você se abre para essa pessoa. E às vezes a gente se abre de maneira tão inocente, né? A gente confia tanto naquela pessoa que a gente abre o nosso coração, nós contamos coisas muito íntimas, né, da nossa vida, nós contamos da nossa dificuldade, e em relacionamentos saudáveis, gente, isso acontece mesmo e isso é positivo, porque é isso que cria o vínculo de intimidade, tá certo? É essa abertura para você mostrar quem você é, com as suas dificuldades, com os seus furos, né? E isso acontece, só que quando você vai para uma relação de intimidade com alguém que é sacana, com alguém que abusa dessa confiança, essa pessoa, ela pega a sua vulnerabilidade, ela pega a sua história de vida, aquilo que você tem de mais frágil, e usa isso contra você, para te humilhar e para te diminuir, né? E isso, gente, é horrível, horrível. Por exemplo, você conta, né, para uma pessoa, numa situação de intimidade, uma dificuldade sua. E aí, essa pessoa guarda essa informação para futuramente trazer a informação e jogar na sua cara no momento oportuno, para que você se sinta inadequada, né? Humilhada, diminuída de alguma forma. Isso é uma das principais coisas que os abusadores usam, tá, gente? Para humilhar, humilhar as parceiras ou os parceiros que estão nesse relacionamento. Nós temos que tomar muito cuidado, por isso que a gente precisa aprender em quem confiar, né? Porque não é possível realmente ter uma relação se você não confia. E quando você confia numa pessoa que é sacana, essa pessoa ainda vai usar as coisas que são preciosas suas, o seu sagrado contra você mesmo. E isso é horrível, tá bom? Essa é uma situação onde as pessoas se sentem humilhadas.
Uma outra área onde as pessoas se sentem muito humilhadas, gente, e é uma área difícil porque ainda é um tabu para muita gente, é a área da sexualidade. E existem várias formas da gente se sentir humilhado sexualmente, né? Então, quando seu parceiro fala que você é ruim, ou parceiro ou parceira, né? Fala que você é ruim de cama, que você não é sedutor o suficiente, que você não é gostosa o suficiente, né? Seu sexo é ruim, né? Quando a pessoa... E a sexualidade, gente, é uma área onde as pessoas têm, muitas vezes, muita vergonha, né? Tem muita dificuldade. E quando um parceiro ele chega e fala isso pra você, isso é muito agressivo muitas vezes, né? Não que vocês não possam conversar sobre isso, tá? É claro que no casal você pode conversar sobre isso, mas a forma como o outro coloca vai ser muito importante para você se sentir profundamente humilhada ou envergonhada, ou para você abrir realmente a possibilidade para melhorar, para crescer, né? Para melhorar a sexualidade. E pessoas que têm essa tendência de te diminuir e te humilhar, vai utilizar muito essa questão da sexualidade também, ou vai te solicitar que você faça coisas sexualmente que você não se sente confortável, e aí você se sente humilhada, você se sente diminuída, porque você não está sendo vista de alguma forma, tá? Muito comum. Eu atendo mais mulheres, já ouvi muitos relatos, né, de mulheres que se sentiram profundamente humilhadas, né, em situações da sexualidade. Isso é ruim para a relação do casal, é horrível para a própria experiência sexual, né, de quem está passando pela humilhação. Então, assim, não tem como ter espaço para isso, né, em nenhuma área, na sexualidade muito menos, tá certo? Então, isso é uma outra área que é muito comum a gente se sentir humilhado. Uma outra área que a gente também se sente humilhado, gente, é quando o outro ele diminui as nossas competências, tá? Então, eu não sei se você teve assim a infelicidade de passar por isso, eu espero que não, de alguém que duvida da sua capacidade, de alguém que te trata como se você fosse burra, ou até verbaliza que você é burro, que você é burra, que você é incompetente, que você não dá conta de fazer as coisas, sabe? Que te infantiliza de alguma forma. Gente, isso é muito humilhante ser tratado como se a gente fosse incapaz, como se a gente fosse incompetente, sabe? E dentro de muitas frases que alguns parceiros sacanas falam pra gente, tá muito isso de que você não vai dar conta de fazer nada sozinha, né, de que você não pode sair desse relacionamento porque você nunca vai dar conta de despertar amor em outras pessoas. A pessoa, ela coloca em dúvida o tempo todo as suas habilidades como pessoa. E isso é muito humilhante, porque te diminui, faz você se sentir inadequado, faz você se sentir pequeno, né, diante do outro. Então, são outras situações, né, muito desgastantes e que envolvem muitas situações de humilhação. Então, se você passou por alguma situação muito humilhante, fora outras várias coisas, né, que infelizmente os parceiros colocam. Por exemplo, ser traído e todo mundo saber e você não saber, né? Ah, gente, isso é muito humilhante, né? Ser traído e descobrir nas redes sociais, por exemplo, né? Então tá lá escancarado para todo mundo e você é a última pessoa a saber, às vezes do seu ciclo de amigos, né? Ou por exemplo, ser traído com alguém que era muito próximo a você, uma melhor amiga, uma irmã, né? Já tive histórias desse jeito, pessoal. Então, assim, são todas situações que você vai ficar muito envergonhado, você vai se sentir muito mal, vai ter uma exposição muito grande, né? E isso faz muito mal pra você. Então, se você teve situações que você se sentiu humilhada, muito possivelmente você tem essa questão com o ego ferido, tá certo? Porque é muito doloroso. Junto, então, com a ferida que eu falei da humilhação, vem a ferida da injustiça. E eu acho que a ferida da injustiça, ela se soma muitas vezes à situação de humilhação, tá certo? Primeiro nós temos que entender assim, o que é justiça, né, gente? A justiça diz muito de igualdade, do reconhecimento de que cada um tem um mérito, de que cada um tem um lugar, que nós temos direitos e valores iguais, nós somos iguais. A justiça, ela diz muito de igualdade, tá? E aí a injustiça vem quando a gente faz a nossa parte, por exemplo, e o outro não faz a dele, a gente se sente injustiçado, né? Então, e a injustiça, gente, é uma dor tão grande, porque nós fomos criados, né? Eu acho que toda a sociedade nossa, enquanto a gente entende, é estruturada dentro de um conceito de justiça, porque parece que se não for justo, a gente vai para barbárie, a gente vai para selvageria, né?
Então, toda a nossa noção de organização de mundo é estruturado dentro de um conceito de justiça, de que se a gente faz, nós vamos ter um mérito. Se a gente faz coisas boas, nós vamos colher as coisas boas. Se a gente faz coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins, né? Ou seja, o reconhecimento do mérito diante do nosso comportamento. Só aí quando isso não acontece? Aí nós somos tomados por uma injustiça tremenda, né? Então, e quando você foi uma pessoa ótima, dedicada, se doou, deu amor, às vezes deu amparo para a pessoa crescer na vida, né? Emprestou dinheiro, né? Não fez absolutamente nada que pudesse ser ruim para o outro, né? Só se dedicou e doou amor e essa pessoa te sacaneia. Aí todo o seu senso de justiça fica comprometido, né? Aí é como se desse um bug de realidade, de tipo assim, como que essa pessoa tem coragem de fazer isso comigo e como que ela não vai arcar com as consequências do que ela fez comigo, né, gente? Então isso mexe muito com a gente, com o senso do que é justo, né, no mundo. E é muito difícil perceber que muitas vezes a justiça que você quer e do jeito que você quer e no tempo que você quer, não vai vir. Isso dói muito, né? Então a gente se sente injustiçado quando a gente não recebe aquilo que a gente fez por onde, aquilo que a gente se dedicou, né? Então a gente se sente injustiçado. E a gente também sente injustiçado quando o outro não arca com as consequências do comportamento dele. Então a pessoa foi super sacana com você e aí a vida dela continua como se nada tivesse acontecido. Né? E você olha para aquilo e acha um absurdo, né? E você fica esperando alguma coisa ou alguém dar o troco nela de alguma forma, né? É como se fosse um equilíbrio kármico, né? Então essa coisa de karma parece que tá errado quando o outro não arca com as consequências do comportamento negativo dele, né? E isso é muito sério, gente, porque às vezes nós ficamos muito conectados a essa história e esperando a justiça vir. Só que a justiça não vem às vezes rápida. Se ela vem, às vezes você nem fica sabendo, sabe? Porque hoje a gente só sabe dos outros pelas redes sociais e redes sociais não são, né, uma fonte fiel de informação. Então a gente não sabe se a justiça vem e nem se ela veio no tempo que a gente quis, né? E aí a gente fica clamando por essa justiça divina, pela justiça da vida, pela justiça dos homens, dependendo se for uma pessoa, né, que cometeu um crime contra você, você fica clamando por essa justiça para dar continuidade à sua vida. E muitas vezes essa justiça, infelizmente, ela não vem. E aí você fica paralisada naquilo, né? E isso, gente, é muito, muito, muito sério, sabe? Essa questão da justiça, as pessoas elas adoecem profundamente, esperando uma justiça que às vezes não vem no tempo que a gente gostaria que viesse, né? E paralisadas diante da situação. Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar, tá certo? Então, ferida de humilhação e ferida de injustiça são as principais na experiência do ego ferido, tá? Qual é o grande problema dessa coisa toda do ego ferido, gente? O ego ferido, a ferida é tão forte que você fica conectada a essa história, às vezes ao longo de uma vida inteirinha, esperando a justiça vir, esperando a vida dar o troco, esperando uma oportunidade de equilibrar essa balança, essa dívida kármica, sabe? E isso te impede de crescer, te impede de seguir em frente, né? Então pode ser uma coisa muito séria na sua vida se você não conseguir superar essas feridas. E o que é mais sério ainda, tá, gente? Como você não consegue desconectar do outro, como você fica lá só pensando, às vezes você fica obsessivamente pensando no outro, às vezes você quer também que o outro volte. Mas isso é interessante sobre o ego ferido, tá, gente? A gente quer que o outro volte, às vezes não é porque a gente ama o outro, só que a gente confunde. A gente quer que o outro volte porque a gente quer dar o troco no outro. A gente quer que o outro volte arrastando a bunda pra gente, sabe? A gente quer que o outro volte implorando pelo nosso amor, implorando pelo nosso perdão. É isso que o ego ferido quer. Às vezes o ego ferido, assim, a pessoa foi tão sacana que você não tem nem condições de estar com ela mais, sabe? Mas você quer que ela volte para que você possa dizer um não. Ou então, pelo menos, para que ela sofra na sua mão durante um tempo, que aí sim ela iria quitar a dívida kármica que ela tem com você. No fundo,
É isso que a gente quer. Ou então a gente precisa, pessoal, pelo menos que a pessoa peça desculpas, sabe? Pelo menos que a pessoa reconheça que ela foi sacana mesmo e que você não merecia ter passado por isso. Então, o ego ferido, ele pede essas coisas. Ele pede que a vida dê o troco, ou a vida dá o troco, ou você dá o troco na pessoa, né? Dela vir e você poder falar não, dela sofrer com o seu não. Geralmente o ego ferido pede isso. Ou o ego ferido pede pelo menos que essa pessoa sinta vergonha do que ela fez com você. Pelo menos que ela sinta vergonha de ter te machucado e que ela se arrependa de ter sido um sacana. É isso que a gente tem necessidade no ego ferido. Só que isso é tão forte na nossa experiência, que a gente confunde isso com amor. Porque dependendo do tamanho que for a ferida, a gente fica obsessivo no outro, a gente não consegue parar, a gente sofre intensamente. Nós estamos sempre lá checando as redes sociais para saber se a vida do outro andou ou não andou. E isso muitas vezes gera uma confusão de que isso é amor, gente. E isso não é amor, tá? Isso não é amor. Isso é você sentindo que você merece uma restituição dessa pessoa, que ela tá te devendo e que ela tinha que te pagar. E ou ela te pagaria com arrependimento ou ela te paga com sofrimento. Os dois tipos quita o ego ferido. Se a pessoa muitas vezes se arrepende, pede perdão e tudo mais, é o suficiente para algumas pessoas. Para outros, a pessoa tem que sofrer o mesmo tanto, na mesma intensidade que ela te fez sofrer, para você conseguir quitar a situação do ego ferido, tá certo? Teve gente aqui que me perguntou como é que a gente lida com o ego ferido. Vou falar agorinha, tá, gente? O que a gente tem que tomar mais cuidado com o ego ferido, pessoal? E aí vou falar de como que a gente lida com isso, tá? É a raiva. O que fundamenta essa ligação no outro, gente, que a gente confunde com amor, tá? Não é amor, não é afeto, muitas vezes, não é carinho. O que faz você ficar ligado anos no outro, muitas vezes, é a raiva de ter passado por aquilo que você passou. E não sentir que merecia ter passado por aquilo. Então a gente sente tanta raiva, que a raiva conecta também a gente ao outro. Não é só o amor que deixa a gente conectado. A raiva também conecta a gente a outras situações. E aí olha o perigo, tá, gente, em relação a essa raiva. Se você não aprende como lidar com a raiva do ego ferido, você canaliza a sua raiva para você, o que é o pior que você pode fazer. E aí muitas pessoas, gente, elas entram numa depressão profunda. Porque assim, se não existe justiça, né, fica parecendo que não vale a pena viver. Algumas pessoas, elas perdem o sentido da vida, justamente por conta da raiva e da indignação do ego ferido, para vocês verem como isso é sério, entendeu? E aí elas canalizam a raiva para elas, e aí elas vão ficando apáticas, elas perdem energia de vida, elas não conseguem investir em outras coisas, elas não seguem em frente. Então, isso é muito sério, tá certo? Esse é o primeiro problema. Outro problema, você canalizar a raiva para as pessoas que não tem nada a ver com a sua ferida. Então, às vezes, uma pessoa da sua história te feriu, né? E aí aparece outra pessoa na sua vida e você desconta nessa pessoa toda a raiva que você sentiu do seu relacionamento anterior e não tinha absolutamente nada a ver com essa pessoa. Aí você está sendo injusta com as próximas pessoas que vão aparecer na sua vida, sabe? Ou então você generaliza e acha que todo mundo é ruim e deixa de confiar em todo mundo. Isso é você canalizando a sua indignação e a sua raiva do ego ferido para o mundo. Isso é horrível, porque te impede de ter boas relações futuras, né? Te deixa armada com as pessoas, te deixa desconfiada com as pessoas, né? E se você entra muito armada nas relações, você não vai conseguir reconstruir, não vai conseguir viver uma relação saudável. Então essa questão de você canalizar a raiva para você, ou canalizar a raiva para as pessoas que não tem nada a ver com isso, tudo bem morrer de ódio da pessoa que foi sacana com você. Agora, muitas pessoas não conseguem lidar com essa raiva e canalizam a raiva para outros lugares. Outro lugar também que as pessoas canalizam a raiva, né? Então, para si mesmo, para os outros, às vezes canalizam a raiva para Deus, né? Aí perdem a fé, né? Pessoas que antes tinham fé, perdem a fé. Ou então canalizam a raiva para a vida, perdem a fé na vida, perdem a esperança, sabe? Então, é muito ruim. Nós não podemos fazer isso com a gente. Porque aí, além da gente ter sido profundamente sacaneado pelo outro,
quando a gente entra nessa raiva, nesse ódio, nessa indignação, a gente perde muito mais do que a gente já perdeu. Então não é justo, aí a gente é injusto conosco, né, com a nossa vida e com as nossas experiências. Então nós temos sim que tomar muito cuidado com o que nós vamos fazer com toda essa bagagem dolorosa que nós carregamos na nossa vida, tá? Aí teve uma pessoa aqui, deixa eu voltar aqui para começar a responder as perguntas, porque eu vou falar agora de como é que a gente supera o danado do ego ferido, tá? Teve uma pessoa aqui que perguntou, agora eu não tô achando a pergunta, pessoal. Luísa, como é que a gente supera o ego ferido, né? Como é que a gente como que cura o ego ferido? Né? A Eliana que tá perguntando, achei aqui. Gente, pra nós curarmos o ego ferido, a primeira coisa é aprender como lidar com a raiva, tá? Porque o ego ferido é raiva, e não é uma raiva, gente, de novo, não tem a ver com uma raiva arrogante, né? Tem a ver com uma raiva justificada. Essa raiva que a gente sente é uma raiva que tem fundamento. A pessoa foi péssima com você, a pessoa te humilhou, a pessoa não foi justa com seus esforços, né? Então, é claro que você vai sentir raiva, tá? E nós temos que aprender a lidar com a raiva. Qual é a dificuldade em relação à raiva, gente? Muitos de nós nem se permite sentir raiva do outro, sabe? Porque teve uma criação que diz que raiva é ruim. E a raiva, ela não é ruim, gente. Raiva é um sentimento de defesa. A raiva surge, por exemplo, no ego ferido, porque alguém te feriu. E a raiva surge, né? Como uma reação a alguém que te fez mal, né? Só que, como a gente não está acostumado, muitas vezes, a lidar com a própria raiva, a gente faz essas coisas, canaliza pra gente, canaliza pra outras pessoas que não tem nada a ver, porque não sabe sentir a raiva, não sabe expressar a raiva e não sabe reorganizar essa raiva dentro de si mesmo. E aí essa raiva, ela vira o quê? Mágoa, ela vira rancor e ela vira amargura. E é isso que a gente não pode deixar acontecer com a gente, porque aí é terrível pra nossa vida. Já imaginou você viver a vida inteira amargurada porque alguém fez algo ruim com você? Não diminuindo a sua dor, gente, de forma alguma. A gente não pode diminuir a dor do ego ferido. A gente tem que cuidar dessa dor, inclusive, tá? Mas a gente não pode deixar essa dor destruir a nossa vida, né? E determinar quem somos de agora pra frente. Isso também não seria justo com quem somos, tá? Então, se você se identifica com essa ferida de ego, entenda, você só vai conseguir se libertar dela se você enfrentar a sua raiva, aprender a lidar com a sua raiva, tá? Luísa, como que a gente pode começar a aprender a lidar com a raiva? Primeiro, gente, se permita sentir raiva sem julgamentos. Tá tudo bem sentir raiva. Você não é uma pessoa ruim porque você não dá conta de perdoar a pessoa. Você não é uma pessoa ruim porque você deseja que essa pessoa, que sei lá, quebra a perna, vá à falência, sabe, de alguma forma. Ou então essa pessoa quebra a cara com a próxima pessoa que ela encontrar. Você não é uma pessoa ruim, você é humana. E a raiva é uma coisa muito humana. Não quer dizer que você vai fazer mal à pessoa, tá? Quer dizer só que tá doendo e que aquele sentimento representa, muitas vezes, a proporção e a dimensão da dor que você tá vivendo. E tá tudo bem, tá tudo certo você sentir raiva. Então se permita sentir um tempo de raiva, tá? Se permita se sentir indignada com as coisas ruins que fizeram com você. Se permita se sentir indignado com a humilhação que você passou, né? Com quanto o outro não foi justo, com seus esforços no relacionamento. Se permita sentir, gente. Porque às vezes a gente não quer sentir isso pelo outro, porque a gente acredita que isso é ruim, ou que você é uma pessoa má porque você tá sentindo algo ruim pelo outro, e a gente canaliza pra gente. E aí, assim, parece que tá tudo bem se sentir raiva da gente, mas não pode sentir raiva do outro. Isso não é saudável não, tá, galera? A gente pode sentir raiva do outro. O que a gente faz com essa raiva é que vai ser diferente, né? Nós não precisamos ir pra uma raiva destrutiva do outro, mas nós temos que aprender a lidar. E pra lidar, a gente tem que sentir, tá? Permita-se sentir raiva, tá tudo bem. É a primeira coisa. A segunda coisa é você ter um espaço seguro pra falar da sua raiva. Me diz uma coisa, gente, quem você tem hoje, quem são as pessoas hoje, né, que você sente que você tem permissão para falar da sua raiva, da sua indignação, do seu ódio, né, para falar desses sentimentos que são negativos, mas que estão dentro de você, sem se sentir julgado.
Porque parece assim, toda vez, né, que alguém vai falar da raiva, a outra pessoa parece que fala assim, não, mas você não pode sentir isso, não. Não, mas você não precisa sentir isso, vai fazer mal pra você. Não, você é melhor do que isso, você é uma pessoa boa. Parece que as pessoas ficam tentando colocar pano quente na raiva, sabe? E aí você não tem espaço pra expressar a raiva. Tem hora que a gente precisa expressar a nossa raiva. Se a gente não tem condições de expressar a raiva, né, para quem nos feriu, a gente precisa pelo menos conseguir falar da raiva para as pessoas, sem julgamento. Porque já tem o nosso julgamento, né? Aí quando a gente vai falar pro outro, o outro fala assim, não, mas você é melhor do que isso. Aí a gente se sente o quê? Culpado. Nossa, como que eu tô tendo coragem de sentir o que eu tô sentindo? Não é assim, gente. Então, quem são as pessoas que você pode... Geralmente, melhores amigos, né? Servem pra isso, viu, gente? Pra você poder falar o que você quiser, poder expressar a sua frustração, poder expressar a sua decepção com a vida, com o outro, com a situação, sem julgamentos. Eu tenho, né? Eu sou uma pessoa diante dos meus amigos que eu fico feliz por ser essa pessoa, né? Meus amigos têm liberdade para vir e falar coisas ruins comigo, né? E porque eu sou uma pessoa que eu aprendi a não julgar, né? Então, às vezes a pessoa chega, inclusive, com julgamento, eu falo, ok, pode sentir isso, pode ficar puto, pode ficar grilado, pode xingar a pessoa, tá tudo bem. Eu escuto e acolho isso, porque eu entendo que aquilo lá é um momento. E é um momento que você tá processando a raiva, sabe? Em terapia, gente, é muito comum que eu faça isso com os pacientes, de colocarem eles para expressar a raiva, para falar mal da pessoa que ela tá com raiva, né? Para xingar a pessoa que ela tá com raiva, dentro de um espaço seguro, sem julgamentos. De novo, não quer dizer que a pessoa seja ruim, ela só precisa de um espaço para conseguir externalizar todas as coisas ruins que ela absorveu dessa última relação com o outro, tá? Isso ajuda a gente a reorganizar a nossa energia, a processar a nossa vivência, tá certo? Então, isso nos ajuda. E sem passar pela raiva, nós não conseguimos superar o ego ferido, tá? Depois que a gente passa pela raiva, aí nós podemos entrar na tristeza e a gente pode sentir, né? Realmente o quanto foi ruim, o quanto tudo foi muito triste, tudo que você passou. A gente pode experimentar outros sentimentos, mas a raiva, gente, eu falo isso muito nas minhas formações para os meus alunos que são terapeutas, né? A raiva é a guardiã da dor. Então nós temos que dar espaço para a raiva. Depois que a raiva passa, aí a gente consegue reorganizar um monte de coisa na nossa vida. Mas sem enfrentar a raiva não tem como, tá certo? Então, encontrem pessoas de confiança que te permitam ser você mesma no seu negativo, né? O dia que você tá griladíssima, griladíssima. Eu lembro de uma vez, gente, que isso aconteceu comigo. Foi tão importante o que essa pessoa fez pra mim. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento e a pessoa foi muito sacana comigo. Muito, muito sacana comigo, né? E aí eu lembro que eu fui numa instituição religiosa, eu tava me sentindo tão culpada porque eu tava com ódio dessa pessoa, com ódio dessa pessoa. E parecia que eu não podia sentir raiva, sabe? Porque era ruim, eu tava com tanta raiva dessa pessoa. E aí eu lembro que eu fui, na época, numa instituição religiosa, quase que fazer uma confissão, sabe? De falar assim, olha, eu tô aqui porque eu tô com ódio da pessoa, porque ela fez isso comigo. E a pessoa que me acolheu nessa instituição, ela virou assim pra mim, eu lembro isso assim com muita clareza, falava assim, Luísa, tá tudo bem, isso é um momento, isso não é quem você é. Você não é só a raiva. Você está na raiva. Isso não te faz uma pessoa má. E também não é porque você está desejando mal para o outro que isso vai acontecer. Isso vai passar. Você não precisa se julgar. Gente, essa pessoa ela tirou um peso das minhas costas na época, porque eu estava tão magoada, eu estava com tanta raiva na época. E escutar isso numa instituição religiosa, que geralmente, né, são contextos onde as pessoas falam que a gente não pode sentir raiva, pra mim foi tão libertador eu poder ser realmente entendida por alguém que acolhe essa coisa minha. Nossa, foi muito importante isso pra mim. Na época eu nem era terapeuta na época, né? Isso foi uma coisa que me marcou. Então, e se isso acontece com amigos de vocês, acolham, gente. E encontrem pessoas pra te acolher nesse sentimento que é intenso e que é difícil de lidar, que é a raiva. Se você não tem ninguém, fala assim, Luísa, eu não tenho coragem de falar isso com ninguém, eu não consigo expressar isso pra ninguém. Procure ajuda. Vá na terapia, né? Nós terapeutas, nós temos assim treinamentos para conseguir acolher a raiva dos nossos pacientes, para que você consiga expressar e colocar isso para fora e consiga reorganizar dentro de você para que você siga em frente, tá bom? Uma pergunta
Silmara tá perguntando, qual a relação do ego ferido com a codependência? Gente, por que é comum, né, o ego ferido na codependência? Porque codependentes se doam demais. Codependentes, eles têm uma coisa de autossacrifício, de tentar salvar o outro muito fortemente e geralmente quebram a cara. E aí, como é uma pessoa que se doou demais, que tentou salvar o outro, que tentou ajudar o outro de todas as formas possíveis, e o outro vai e é sacana, ou então não muda, ou continua fazendo a mesma coisa errada, e a pessoa se sente o quê? Injustiçada. Ela se sente muitas vezes humilhada, dependendo, né, de como é que foi esse parceiro. Por isso que é comum o ego ferido na codependência, pela intensidade da doação. E quanto mais a gente doa, gente, mais a gente quer receber. E quando a gente não recebe na proporção do que a gente acha que é justo, vem o quê? Ferida de injustiça, né? Uai, eu doei, eu fiz tudo pelo outro, como é que ele não vai ver, não vai enxergar, não vai reconhecer? Aí a gente fica nesse absurdo. Codependentes e dependentes emocionais, né? Além de geralmente se envolverem com parceiros que não são bons parceiros, que geralmente são parceiros difíceis, né? Elas têm maior tendência a sofrerem com o ego ferido por conta dessas situações, pela intensidade da doação. E aí sente que é uma injustiça tremenda da pessoa, da vida, da situação. Por isso que sofrem muito, principalmente no final do relacionamento, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nos relacionamentos passados, quando acabou, virou coisa do passado, mesmo sendo um amor intenso. Tudo que sentia acaba. É normal ter essa frieza emocional? Eu não acho que isso é frieza, não, gente. Eu acho que se o relacionamento acabou, ele vai acabar, passa. Eu acho que não é saudável você ficar ligada em relacionamentos que acabaram. Porque quando você permanece ligado durante muito tempo a relações que acabaram, você não fecha a relação. Você deixa um monte de coisa em aberto, sabe? E isso te atrapalha a seguir em frente nas novas relações. Então pode ter sido um amor intenso demais, mas se acabou a relação, o saudável é que você se desligue completamente dessa pessoa, até um dia essa pessoa ser estranha pra você. Você já teve um relacionamento que foi assim uma paixão super intensa e que terminou e agora anos depois você olha e pensa assim, quem é essa pessoa, sabe? É isso que é o saudável, é esse desligamento, né? Que você consiga olhar para a pessoa e não sentir mais nada. Se você olha para a pessoa e você sente raiva ou saudade, é porque tem coisas que não estão resolvidas, tá certo? Então isso não é frieza emocional, não. A gente fecha, a gente deixa de gostar das pessoas. Isso é o saudável quando a relação acaba. Agora, é claro, né, gente, que para algumas pessoas isso vai ser mais rápido, tem mais facilidade de retirar, né, essa energia, e tem outras pessoas que vão demorar um tempo a mais para conseguir fazer essa retirada dessa história que viveu junto, tá? E tá tudo bem. Deixa eu ver aqui quem mais que tá perguntando, pessoal. Deixa eu ver. Palminhas. Vamos lá. Pergunta, gente. Ah, aqui, achei pergunta. Faz 2 meses que ela mudou radicalmente comigo. Terminou tem 15 dias. E há uma semana disse que não me ama mais. O que pensar? Hoje não tem mais contato. Então, eu acho que a gente precisa escutar o que o outro diz, né? Se a pessoa diz que não ama mais, infelizmente, né, e é difícil assimilar isso, é porque não existe mais amor, tá certo? Agora, é interessante falar que a margem, que ama, é algo muito fácil. Qualquer pessoa tem condições de falar que te ama. Difícil é sustentar o comportamento de amar, tá certo? Então, assim, o amor, que geralmente é um vínculo mais profundo, muito mais profundo do que a paixão. A paixão é um vínculo superficial, que você consegue desencantar com muito mais facilidade do que com o amor, tá? O amor, ele dificilmente morre rápido. O amor, ele morre lentamente, mas ele morre, tá? O amor morre, mas ele morre lentamente. Então, eu até falei isso aqui nas perguntas, né? Nas perguntas que me fizeram. A gente sempre tem que olhar para o comportamento, né, da pessoa. Então, se a pessoa diz uma coisa e o comportamento dela não sustenta aquilo que ela diz, nós precisamos ficar com o comportamento, porque é aquilo que revela, de fato, onde o outro está, né? E quem o outro é.
Então, se mesmo que ela tenha dito isso há 2 meses, se hoje ela tá dizendo outra coisa, tá vendo como o discurso ele muda e é fácil mudar o discurso, sabe? Falar é muito fácil, né, gente? Mas se ela tá mudando, se terminou o relacionamento, ela disse que não tem mais amor, a questão é acreditar e seguir em frente, sabe? Ficar tentando entender o que aconteceu, por que o amor acabou, né? Isso vai te deixar muito angustiado, porque às vezes não tem motivo. Às vezes a gente nem sabe se isso realmente foi amor ou foi uma paixão avassaladora que acabou, que paixões acabam rápido, muitas vezes. Não vai te ajudar. O que te ajuda é olhar para a realidade, entender que ela não quer mais e seguir em frente. Por mais que isso seja doloroso, quanto mais você ficar ligado, tentando entender o que muitas vezes não tem justificativo, não tem compreensão, ou que o outro não tem como fazer você entender, isso não te ajuda naquilo que você precisa para você ter saúde e seguir com a sua vida, tá? Vamos lá, mais perguntas. Tenho muita afinidade íntima com meu esposo, mas sinto que não conseguimos ter uma convivência saudável. Brigamos muitos. O que fazer? Primeiro, Elisângela, é você entender o que faz, quais são os gatilhos de briga entre você e seu esposo. Tanto no seu comportamento quanto no comportamento dele, tá? Então a gente precisa identificar. Por exemplo, alguns gatilhos de briga. Críticas, gatilhos de briga. Julgamentos são gatilhos de briga. Ou então quando você pede para o outro fazer 1000 vezes a mesma coisa e ele nunca faz, né? Isso acumula a frustração, é motivo de briga. Então primeiro vocês precisam entender por que vocês estão brigando, né? Uma vez que vocês entendam o que está acontecendo com vocês enquanto casal, aí vocês podem pensar juntos como que vocês podem solucionar esses problemas. O que cada um vai contribuir para conseguir solucionar esse problema das brigas. Porque parece assim, pode ser que você nem saiba por que vocês estão brigando, ou saiba mais ou menos. E mais ainda, pode ser que vocês não se unam. E aí a gente tem que entender que quando a gente está no relacionamento, nós somos parceiros e não inimigos. Pode ser que vocês ainda não consigam se unir para tentar entender assim, como é que vocês podem melhorar. Onde cada um pode contribuir, né, para que as brigas diminuam ou para que tenham soluções efetivas nessa briga. Uma outra coisa que acontece muito na briga são coisas mal resolvidas. Então você brigou por uma coisa. Aí não aconteceu nada, vocês não resolveram. Daqui 15 dias vocês estão brigando pela mesma coisa. Aí a briga é maior e mais intensa e mais desgastante, tá? Então precisa observar o que está acontecendo. Tá faltando alguma habilidade em vocês dois para conseguir solucionar esses problemas. E procure, né, encontrar para ver o que está acontecendo, porque brigas constantes desgasta muito. E aí tem um momento que está tão desgastante que pode ser que um de vocês dois desista, porque fica muito, muito pesado e muito desgastante. Gente, nós queremos viver em paz, né? Se a gente vive o tempo todo em pé de guerra, isso é muito ruim, ok? Vamos lá. Mesmo quando já superamos um grande amor ou uma grande decepção, as lembranças nunca são esquecidas. Isso é normal? Sim, gente, isso é normal. O que você precisa observar é que jeito que você vive essas lembranças, tá? Nós nunca esquecemos, gente, das pessoas que passaram pela nossa vida. A gente tem memórias, tá? Por quê? Porque por mais que não tenha dado certo, a relação não tenha seguido, né? Foi uma pessoa que participou da sua vida. Em algum momento ela foi importante. Você teve experiências, possivelmente experiências importantes com essa pessoa. Então você não vai apagar essa pessoa da sua vida como se ela nunca tivesse existido, não. Isso não existe, tá, pessoal? A gente não esquece o outro como se ele tivesse sido deletado de um sistema, tá? O outro sempre vai fazer parte da nossa vida. Agora, que jeito que a gente lembra dessa pessoa é que eu acho que a gente tem que avaliar se realmente a gente superou ou não, né? Se a gente lembra, né, como aprendizado, se a gente lembra como experiência, ok, passei, faz parte, bola pra frente. Agora, se a gente lembra com dor, se a gente lembra com saudade, com perda, com falta, aí pode ser que realmente não tenha acontecido essa superação, tá? E é isso que a gente precisa observar. Eliana tá dizendo, eu não estou sendo ruim ao dizer que não acredito que se a pessoa fala que ama, mas suas atitudes não convêm com o que fala, já me senti culpado por não acreditar. Nossa, de jeito nenhum, Eliana. Se a pessoa fala, mas ela não tem atitudes, você pode duvidar facilmente, tá? Isso é a base da confiança, gente, a credibilidade que o outro passa, né?
nós só somos capazes de despertar confiança e de confiar nas outras pessoas se o outro tem um discurso coerente com a prática. Se o outro fala e faz. Quando o outro fala e não faz, a gente acha que ele é o quê? Hipócrita. E quando a gente vê essa hipocrisia no comportamento do outro, a gente desconfia. Isso é natural. Não tem como a gente ter confiança em pessoas que são incoerentes aquilo que fala e aquilo que faz. Isso não é ser ruim. Isso é você olhar para a realidade e falar, realmente, não faz sentido. Então, principalmente nessa situação, se a pessoa diz que te ama e que te humilha, né, ou o comportamento, diz que te ama e é indiferente, diz que te ama e só te magoa, que tipo de amor é esse que essa pessoa tá te oferecendo? Pode ser que ela até acredite que ama, tá? Ela pode até acreditar que ama, mas que amor é esse que ela tá oferecendo pra você? É um amor que não te faz bem, né? É um amor adoecido, com certeza. Então não precisa se sentir ruim, não. Você pode duvidar mesmo, né? Quando não tem essa coerência, ou não existe amor, ou esse amor está profundamente adoecido. Das duas formas, geralmente são situações que não vão te fazer bem, tá? Se você ficar insistindo. Vamos lá, mais uma pergunta. As brigas estão bem mais curtas, mas me sinto presa e ele na defensiva. Odeia DR, como lidar? Vamos lá, gente. Por que muitas vezes os homens, em especial, odeiam DR? Gente, porque muitas pessoas saem das DRs sem uma solução clara, tá? Então fica parecendo que é só o desgaste. Eu escuto isso muito dos meus pacientes homens, né? Fica parecendo que é só desgaste por desgaste. É só vocês falando e brigando e apontando e julgando. Desgaste por desgaste. E aí, especialmente os homens, né, que são muito práticos e muito pragmáticos muitas vezes, eles ficam com preguiça, né? Então, assim, é importante que a DR ela tenha um objetivo. Você vai falar para o outro o que você sente é importante, mas para quê? O que você espera disso dele? É uma mudança de comportamento, é vocês tentarem encontrar uma nova forma, é vocês reverem os papéis de vocês, é vocês estabelecendo novas tarefas, né? Então, assim, qual é o sentido de ter uma DR? Isso é importante, gente, senão fica só, de novo, desgaste por desgaste e a coisa vai ficando insuportável, insustentável. E o outro também não vai tendo mais abertura para te escutar, tá? Então, quando você quiser resolver um problema, quando você estiver diante de um conflito e for conversar com o outro para ter essa DR para vocês resolverem, tenham em mente, assim, qual é a solução que você vai propor? Qual é a solução que o outro vai propor, que vocês vão negociar? O que vocês vão estabelecer, que vocês vão fazer para melhorar? E o compromisso de realmente melhorar, senão não adianta nada, senão é perda de tempo sua, dele e desgaste à toa, sabe? É só energia jogada ao vento, ok? Gente, é isso. Espero que tenham gostado dessa aula de ego ferido, tá? Se você tá passando por essa situação e não sabe lidar com o que você tá vivendo, procure ajuda. Se você tem um amigo ou uma amiga, uma pessoa que você conhece, que tá passando por essa situação, mande essa live para essa pessoa, para ela entender o que está acontecendo, para ela conseguir nomear a situação, né? E conseguir se organizar melhor para que ela não deixe que o ego ferido destrua a vida dela. Não deixe, gente, que o ego ferido destrua a sua vida. Você não merece isso. Você merece reconstruir. Você merece viver com alguém que seja justo com você, que te trate da forma como você merece ser tratada. Você merece ser valorizada, amada. Vocês merecem coisas boas. E quando a gente deixa o outro, uma experiência negativa com o outro, nos destruir, a gente só perpetua a maldade no mundo. Se a gente é destruído, a gente só reafirma que essa maldade tem de fato poder. Não se permitam, tá? Então, assim, use essa raiva que é justa, essa raiva que realmente ela tem um sentido, tá? Usa essa raiva para te impulsionar, para crescer, para ir para frente, para reconstruir, porque a raiva é um sentimento que dá muita energia, né? Muita energia. Então usa essa raiva, essa indignação a seu favor e não contra você, tá certo? Usa para construir coisas novas na sua vida, para melhorar na sua profissão, para ser uma pessoa melhor, sabe? Para se sentir bem com você mesma. Usa isso a seu favor e nunca contra você. Vocês merecem, tá?
é viver um amor que seja saudável. Você merece ser feliz no amor. Nós merecemos ser felizes no amor.